Aproveitar um bom conselho requer muito mais sabedoria do que dar conselhos. Você já aproveitou um bom conselho que te foi dado? Que maravilha, isso mostra a sabedoria da sua parte. Olha, aproveitar um bom conselho requer muita sabedoria. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 18, ele nos dá 3 conselhos. E todos nós precisamos de sabedoria para aproveitar bem esses 3 conselhos. O apóstolo Paulo diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Alegrar-se significa descansar em Deus. Alegrar-se é continuar vivendo a vida mesmo sendo abatido pelas tristezas momentâneas do aqui e do agora. E é esse alegrar-se, ou seja, é esse viver na dependência de Deus que me leva à oração e à gratidão constante. Glenn Kuhn, ele é um adventista, e como adventista talvez a gente poderia dizer, bom, ele vai enfatizar muito a questão de guardar o sábado. Aqui é que entra um detalhe muito interessante. Glenn Kuhn, ele diz que na Bíblia há muito mais ordens para se alegrar do que verdadeiramente guardar o sábado. O apóstolo Paulo, ele nos dá 3 conselhos, e todos nós precisamos de sabedoria para poder absorver, mas também viver esses 3 ótimos conselhos que o apóstolo Paulo nos dá. E esses 3 conselhos enumeram 3 atitudes cristãs positivas: alegria, oração e gratidão. Se nós formos olhar para o versículo 15 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, lá diz que mesmo quando as pessoas nos tratam mal, mesmo quando as pessoas são maldosas conosco, nós somos chamados diante da maldade das pessoas, diante das situações difíceis que as pessoas muitas vezes acabam nos causando, nós somos chamados à alegria, à oração e à gratidão. E essas são atitudes cristãs incentivadas a cada um de nós, mesmo diante das maldades das pessoas. Alegrar-se é depender de Deus. E o depender de Deus me leva ao segundo conselho: orar sempre. E orar sempre significa que eu sim sou dependente de Deus. Eu estou alegre, eu oro, independente do que esteja acontecendo na minha vida. Orar significa que eu sou dependente do meu Deus todos os dias. Esse orar sempre, a ênfase do apóstolo Paulo é ser incessante na oração, é ser constante na oração, é não desistir, é não deixar de orar, é não perder de vista essa completa e total dependência de Deus. Orar é a chave para se alegrar sempre, para se alegrar constantemente. E o terceiro conselho: sejam agradecidos. Querido amigo, se você pudesse fazer uma lista de 10 coisas, sim, 10 coisas, rapidamente, 10 coisas pelas quais você é completamente agradecido, o que seria? Um homem, ele perdeu tudo o que ele tinha. Mesmo assim, esse homem louvou a Deus. A ingratidão, ela é como uma gripe. Ela passa de uma pessoa para outra pessoa. De repente você começa a conversar com alguém que começa a reclamar. Em pouco tempo, você também está reclamando das coisas que você possui. Inclusive dessas 10 coisas que você aí disse que tem motivos para agradecer, até uma dessas coisas você passa a reclamar, porque alguém começou a reclamar da sua vida. As pessoas reclamam que são cansadas, mas elas não agradecem de ter um trabalho. A pessoa ingrata é uma pessoa insatisfeita. E sendo uma pessoa insatisfeita, ela se torna uma pessoa sem alegria. Ela acha que não há razão nenhuma para se alegrar e até chega à conclusão de que, nas suas orações, só há motivos para pedir e não para agradecer.
O ingrato, o insatisfeito, só tem uma oração que ele é capaz de fazer: venha a mim o seu reino. Sejam agradecidos. É uma recomendação do apóstolo Paulo. Sim, é uma recomendação para você que se sente em dívida com Deus. Observe a estrutura do texto. Conselho, 3 conselhos. Alegrar-se significa depender de Deus. Orar sempre, porque eu dependo de Deus. Ser agradecidos, ou seja, eu sou dependente de Deus. E por essa dependência de Deus é que eu agradeço todos os dias da minha vida. Aproveitar bem um conselho requer mais sabedoria do que dar um conselho. Paulo me dá 3 conselhos de uma atitude cristã positiva, mesmo diante de coisas difíceis, de situações complicadas, mesmo diante de pessoas maldosas para comigo. Alegre-se, ore sempre, seja agradecido em todas as ocasiões. Deus te abençoe. Aproveite bem esse conselho que o apóstolo Paulo está dando para você. Alegrem sempre, orem sempre e sejam agradecidos em todas as situações. Um forte abraço, até a próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. E eu vou aproveitar mais um pouquinho desse belo pôr do sol que eu estou tendo aqui no Paraná. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.